Tenho em direto neste jornal à noite, através de videochamada, João Massano, bastonário da Ordem dos Advogados. João, boa noite, muito obrigado pela disponibilidade. Que primeira reação lhe merece esta condenação do Estado português? Boa noite, João. Bem, a primeira reação é aquilo que temos falado muitas vezes, até aí no Now, que é o facto de o segredo de justiça ser muitas vezes violado, sem que se apurem os responsáveis, como também parece ter sido o caso nesta situação, mas que, de facto, é uma figura que temos que ponderar se deve ou não manter. Havendo crime de violação do segredo de justiça, é óbvio que tem que haver responsabilização de alguém. E neste caso, apesar de não se ter apurado em concreto quem é que violou o segredo de justiça, como houve a prova de que houve essa violação, o Estado foi condenado a pagar 15 mil euros. E aqui é uma situação que eu espero que aconteça não só neste processo, mas também noutros processos, sempre que se verificar essa violação do segredo de justiça. Muitas vezes nós, advogados, temos falado do assunto no sentido em que várias vezes em processos mediáticos nós temos assistido a saídas cirúrgicas de informação de processo em segredo de justiça que toda a gente percebe que efetivamente é uma violação do segredo, e isso é algo que os advogados têm dito que é uma violação do princípio da igualdade das partes, uma vez que quando sai alguma informação, normalmente é sempre contra os arguidos, é sempre informação desfavorável à posição dos arguidos, e por isso temos vindo a defender que haja objetivamente uma responsabilização de quem viola esse segredo de justiça, que é fundamental na nossa opinião, ou então, não havendo essa violação, que se pondere o fim do segredo de justiça. Senhor bastonário, justamente a violação do segredo de justiça é também uma das queixas do processo que José Sócrates colocou contra o Estado português no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Isto pode ter relevância para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, para a queixa de José Sócrates? Eu diria que a relevância é relativa. No Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, naturalmente a prova que irá ser feita tem a ver será com base naquilo que foi apresentado perante o Tribunal Europeu, mas é claro que o elemento sentença deste processo poderá e deverá até vir a ser ponderado, nem que seja como mais um facto para tentar provar a tese do engenheiro José Sócrates. E isso é algo que, de facto, pode vir a acontecer. Não estamos a falar de uma situação que não tem relevância, é uma sentença de um tribunal português que, apesar de ainda não ter transitado em julgado e poder vir a ser objeto de recurso, como é normal nestes casos, ainda assim poderá ser ponderada, principalmente, e aí é que poderá, para mim, estar a maior relevância, na factualidade que for considerada assente pelo Tribunal neste caso e que poderá também vir a ser considerada assente no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e naturalmente, ser dada razão ao engenheiro José Sócrates. Não, bastonário, uma última pergunta. O valor da indemnização, pela sua experiência, é justo? José Sócrates pedia 200 mil euros, o Tribunal decidiu-se por uma indemnização do Estado a pagar ao José Sócrates de 15 mil. É assim, os valores de indemnização nós já sabemos que não são particularmente elevados nos tribunais portugueses, até noutras situações. Foi o que o Tribunal entendeu que era o correto. É difícil dizer se é justo, se não é justo, porque depende da ponderação dos factos que foram provados no Tribunal, depende do dano que foi provocado à imagem do engenheiro José Sócrates e depende da própria ponderação do Tribunal. Eu diria que não é muito elevada, mas também não é muito baixa, considerando o que está em causa. Eu diria que aqui o que está em causa, no fundo, e para mim o que é mais importante, mais do que o valor da indemnização, e independentemente do arguido, volto a repetir como disse no princípio, o que é relevante é ter havido um tribunal que considerou que houve violação do segredo de justiça. Por outro lado, é um fator que não é tão, diria eu, encorajador para nós, é o facto de não se ter apurado quem é que violou o segredo de justiça, porque é aquela situação em que há crime sem saber quem é que o fez, quem é que o cometeu, e eu aí gostava de saber e gostava que se apurasse quem é que violou o segredo de justiça, porque é fundamental que haja responsabilização de quem viola o segredo de justiça. Enquanto ele existe como crime, é fundamental que se apure até às últimas consequências quem é que faz essa violação, porque isto tem que acabar, ou então acaba o segredo de justiça de vez. Senhor bastonário, boa noite, muito obrigado pela disponibilidade nesta reação ao facto do Estado português ter sido condenado a pagar uma indemnização de 15 mil euros a José Sócrates por violação do segredo de justiça na Operação Marquês. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, João.